começar mais um Raio-X Sporting. O Campeonato Português parou, é a altura de seleções nacionais. Vamos aos principais temas do programa de hoje. Infelicidade para Gonçalo Inácio. O defesa central do Sporting foi dispensado da Seleção Nacional por problemas físicos. O jogador tinha-se estreado numa convocatória de Fernando Santos e preparava-se para somar a primeira internacionalização. Depois de ter sido convocado, Mateus Nunes vai falhar o estágio da Seleção do Brasil por motivos sanitários. A revelação foi dada pela Confederação Brasileira de Futebol, numa altura em que o jogador permanece sob observação de Fernando Santos, segundo palavras do selecionador em conferência de imprensa. O campeão nacional empatou a 1-1 em Famalicão, na quarta jornada da Liga Portuguesa. João Palhinha marcou, mas os Leões não conseguiram bater a equipa de Ivo Vieira. Adam brilhou a alto nível no Minho. Rubén Amorim prometeu uma resposta no Clássico, depois da paragem para as seleções. E connosco mais uma vez no Raio-X Sporting, aqui na Sporting TV, à segunda-feira, temos o responsável pela comunicação do Sporting Clube de Portugal, Miguel Braga, está aqui à minha esquerda. Boa noite, Miguel, mais uma vez bem-vindo. À minha direita, o João Olivença e o Manuel Fernandes, mantêm-se connosco também à segunda-feira. Boa noite aos dois. E a partir de casa, no caso a partir de Londres, o antigo árbitro Pedro Azevedo, que está também connosco neste Raio-X Sporting. Pedro, muito boa noite, obrigado por estares connosco mesmo à distância. Mais uma vez, obrigado por te juntares a nós à segunda-feira aqui na Sporting TV. Miguel, paragem de seleções, esta pausa vem numa boa ou numa má altura para a equipa do Sporting? Boa noite novamente. Eu não sei se podemos dizer se no fundo se é positivo ou negativo. Sei que devemos aproveitar e transformar esta paragem numa oportunidade para trabalhar mais e melhor. Manuel, e muito rapidamente pergunto-lhe se depois deste empate em Famalicão espera ver uma resposta do Sporting já no próximo jogo, que é daqui a muito tempo, mas que é um jogo importante, o Clássico com o Futebol Clube do Porto. Boa noite a todos. É um facto que normalmente quando isto acontece na véspera de um Clássico, os jogadores irão ter uma reação positiva a seguir. É normal os jogadores do Sporting responderem positivamente nesse jogo. Agora, vamos ver. É um jogo sempre de resultado incerto. João, a entrada de Pedro Porro em Famalicão, a forma como ele mexeu com o jogo, pode ter aqui relançado a luta pela lateral direita do Sporting? Primeiro, boa noite a todos. Sem dúvida, eu acho que Pedro Porro, quando entrou, veio dar uma dinâmica muito boa ao lado direito. Criou cerca de 5 situações até que poderiam ter dado em golo, e acho que vai relançar aqui a luta, uma competitividade que eu acho que é saudável e interessante entre Ricardo Gaio e Pedro Porro, o que dá uma ideia muito positiva daquilo que é a profundidade que a equipa do Sporting tem agora. Pedro, vamos à arbitragem. O critério de Fábio Veríssimo, os tais 4 cartões em 20 minutos, foi demasiado apertado, na tua opinião? Sim, antes de mais, boa noite a todos aí no estúdio, boa noite a quem nos acompanha a partir de casa. Em relação à abordagem ao jogo por parte de Fábio Veríssimo, na minha opinião, tivemos aqui duas situações. A primeira passou pelo critério demasiado apertado e a segunda passou por uma avaliação de lances que levou então a esses 4 cartões amarelos logo no início do jogo. Vamos abrir a janela dos principais temas que marcam este Raio-X Sporting. E começamos por um dos principais temas do dia, desta segunda-feira, a dispensa de Gonçalo Inácio, confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol, devido a problemas físicos. Em comunicado, a FPF anunciou a dispensa do defesa central do Sporting dos trabalhos da Seleção Nacional depois de se apresentar na cidade do futebol para o início do estágio para o triplo confronto frente à República da Irlanda, o Qatar e o Azerbaijão. Após observação e realização de exames, diz a FPF, foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance do organismo. Gonçalo Inácio, que falha por isso esta estreia na Seleção Nacional, preparava-se para somar a primeira internacionalização, foi chamado pela primeira vez pelo selecionador nacional Fernando Santos. Gonçalo Inácio abandona o estágio da Seleção. Miguel, esta acaba obviamente por ser uma enorme infelicidade para o jovem à defesa do Sporting.
Sim, penso que sim. O Gonçalo já tínhamos falado aqui anteriormente no programa que tinha sido vítima, digamos assim, de alguma injustiça por não ter sido convocado anteriormente, inclusivamente para a seleção de sub-21. Teve esta chamada por parte do engenheiro Fernando Santos. Acho que ele, mais do que ninguém, quereria com certeza fazer a sua estreia num destes 3 jogos. Infelizmente, tem a tal sobrecarga muscular e depois da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol falar com a do Sporting, os 2 departamentos decidiram que seria melhor o jogador fazer a recuperação em Alcochete, na academia. E como é que tinhas visto e como é que viste, no fundo, também a chamada de Gonçalo Inácio? Foi uma das principais surpresas na última convocatória. Parece-te que acabou por ser uma surpresa, apesar do rendimento que ele vinha tendo na equipa principal do Sporting. Inclusive, creio que falámos sobre isso no último programa. Viste esta chamada como algo natural, como uma surpresa? Acho que a surpresa maior foi o Gonçalo ter ficado fora, como disse, nas opções há uns meses, especialmente da equipa de sub-21 que foi disputar o campeonato da Europa, e realmente era de difícil compreensão como é que um jogador central, ainda para mais credino, titular da equipa campeã nacional, não lhe tinha sido dada essa oportunidade. Mas mais vale tarde do que nunca, e a verdade é que, pelo menos da minha parte, eu tinha a expectativa que ele de facto agora integrasse essa equipa. Pelo que eu percebi, o selecionador Rui Jorge também, o que torna ainda mais peculiar a sua não chamada, mas a verdade é que Fernando Santos viu a oportunidade. Nós temos uma seleção fortíssima, um grupo fortíssimo, mas em determinadas posições e nos centrais temos o exemplo disso mesmo, temos jogadores mais do que um com mais de 36, 37, 38 anos, ou seja, diria que era urgente encontrar jogadores que joguem a titulares nas suas equipas e que tivessem essa capacidade para os substituir. Acho que o Gonçalo faz parte dessa renovação natural da nossa seleção. Acho que lhe bateu à porta esta infelicidade, mas foi apenas só isso, que terá com certeza muitas mais oportunidades no futuro. Manel, isto aqui acaba por ser duro, não é? Para um jogador tão jovem, acabava de ter a felicidade de estrear na seleção principal aos 19 anos e de repente tem esta infelicidade. Ao mesmo tempo acaba por ser um desafio para testar de alguma forma até a própria capacidade mental de Gonçalo Inácio de encarar isto como um obstáculo que pode obviamente ser contornado, digamos assim. De facto, principalmente para o jogador, é frustrante. Porquê? Porque a primeira convocatória dele é dos séniores. Acho que na formação foi internacional. Mas a primeira internacional, logo na equipa A, e acontece-lhe isto. E naturalmente que ele deve estar muito desiludido. Acredita que Fernando Santos o terá também tranquilizado, porque é um jogador que à semelhança de outros, que está a ser observado, vai continuar a ser observado e que, se foi chamado, terá forçosamente a partir de outra oportunidade no futuro? Sim, eu acho que sim. Eu acho que neste momento a seleção também não há centrais com abundância. E quando Fernando Santos o chamou, foi precisamente porque ele foi titular da equipa do Sporting o ano passado, que foi campeão nacional, e este ano manteve a titularidade, portanto tem uma regularidade muito grande, e o Fernando Santos gosta de jogadores com bastante regularidade, não tenho muitos altos desníveis exibicionais. Portanto, acho que ele ia contar com ele, mas penso que isso, com 19 anos, ele sabe que vai ter muitas oportunidades para aparecer novamente ao melhor nível na seleção nacional. Mas fez 20 anos agora já. Fez 20 anos, acabou de fazer 20 anos. Miguel, são 4 jogadores, no fundo, do Sporting nesta convocatória, agora 3 sem Gonçalo Inácio, mas 4 jogadores chamados, o que é um cenário muito diferente do cenário de alguns meses, de há 2 anos, um pouco mais também, quando o Sporting, de facto, viu sendo reduzida a sua presença nas escolhas dos selecionadores nacionais na seleção A. No fundo, esta evolução e esta presença cada vez mais crescente parece que resulta exatamente do quê? Ou seja, porque é que o Sporting tem hoje mais jogadores, porque é que a sua presença é maior na seleção nacional do que há 2 anos?
Primeiro, os resultados, acredito que pesam sempre nestas decisões e eu acredito também que o Sporting tem mais do que 4 jogadores selecionáveis, digamos assim. Já tinha feito referência, inclusivamente, num programa que tivemos antes de o selecionador Fernando Santos fazer a sua escolha dos 23, onde dissemos, enfim, na altura, vários jogadores que tinham números suficientemente interessantes para poderem fazer parte dessa escolha. Se olharmos também para a quantidade de jogadores portugueses que têm jogado nos jogos do Sporting, ou seja, na equipa titular têm entrado nos últimos jogos pelo menos 9 jogadores de nacionalidade portuguesa e do banco têm saído muitas vezes também soluções nacionais, o que quer dizer que por média em jogo o Sporting tem jogado com 11, 12 jogadores portugueses, o que eu acho também é uma apresentação de um leque de várias escolhas para o nosso selecionador. Destes 4 que estavam convocados, e vou pôr aqui o Inácio também, porque além de ter sido convocado, dá-me jeito para o argumento, que destes 4 jogadores, 3 são da formação do Sporting e 2 são dos jogadores que já são formados com o modelo centrado no jogador e por isso diria que é uma consequência desta aposta que o clube fez, desta aposta na formação e, como digo, também acredito que é um prémio para os resultados e se pensarmos apenas neste ano de 2021, a verdade é que esta equipa conquistou a Taça da Liga, conquistou o Campeonato Nacional e conquistou também a Supertaça. Desprezar isto não chamando os jogadores que podem ser chamados ou não chamando uma maioria desses jogadores ou um bom leque desses jogadores parece-me que seria um erro e que não foi um erro feito de todo pelo nosso selecionador, que o Sporting era a equipa com mais jogadores na seleção e, como digo, penso que é uma consequência natural, mas também penso que temos outras opções. Ainda vi agora que se magoou um dos defesas de direitos e ainda achei que o Ricardo ainda poderia ser chamado. Ficará também para outra oportunidade, mas, como digo, acho que temos muitas soluções portuguesas e acho que é um caminho natural o nosso selecionador as aproveitar. O Gonçalo Inácio é o 5º jogador a estrear-se numa seleção pela mão de Rubén Amorim. Ele tem vindo a apostar cada vez mais e na última conferência de imprensa deixou também essa garantia ou essa convicção de que mais jogadores vão chegar às seleções e vão chegar à seleção A. Estes dados, este número, olhando até no fundo para a raiz e para a origem do atual projeto desportivo do Sporting, demonstram, para além dos títulos e das vitórias, que de facto Rubén Amorim é o treinador certo, no lugar certo. Espero que sim, mais uma vez, e acho que o Ruben, mais do que ninguém, tem provado isso, e acho que os nossos títulos, os que eu acabei de falar, ajudam a este argumento, e o que o Ruben faz, se nós virmos de uma forma não tão romântica como os jogadores a chegarem à nossa seleção, é uma valorização incrível dos ativos do Sporting. Relembro-me que na semana passada foi conhecido o estudo do Observatório do Futebol e o Sporting tinha 2 jogadores, enfim, naqueles jogadores com menos de 20 anos que mais valorizaram durante este ano, sendo que os 2 são 2 jogadores de seleção, estamos a falar de Nuno Mendes e de Gonçalo Inácio. O terceiro jogador que estava presente do Sporting nessa lista é o Tiago Tomás, também ele jogador de seleção, tem 19 anos e está no sub-21. E por isso acho que esta valorização dos ativos que o Ruben faz é que, de facto, é mais uma das suas mais-valias, a juntar às várias outras que não vale a pena estarmos aqui a enumerar, senão estamos sempre a elogiar o homem. Mas como digo, acho que é muito importante termos um treinador que tem essa capacidade de agarrar em miúdos que eram desconhecidos do grande público, digamos assim, há pouco mais de um ano e que hoje em dia são jogadores de seleção. Esse é um trabalho dos próprios, com certeza, mas é também um trabalho da equipa técnica. E desta aposta consecutiva nestes jogadores tão jovens. Por falar em jogadores jovens e que também foram a aposta de Rubén Amorim, Mateus Nunes é outro dos temas do momento. Foi convocado para a seleção do Brasil, mas entretanto revelou a CBF em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol, que o jogador não vai seguir para estágio devido a razões, a motivos sanitários. Foi esta a justificação apresentada. Foi sendo muita coisa foi sendo dita ao longo dos últimos dias, até que o Sporting iria recusar libertar o jogador, pelas razões que se conhece, pela obrigatoriedade de quarentena. Mateus Nunes não estará vacinado a 100%. Muita coisa foi sendo dita e, portanto, eu começo por te perguntar se o Sporting exigiu algum tipo de garantias à seleção do Brasil relativamente a esta chamada, a esta convocatória. Primeiro, acho que o próprio Mateus
se expressou relativamente à convocatória e há aqui um pormenor que temos também que nos lembrar, que a própria convocatória chegou depois da hora, ou seja, fora da janela certa para o fazer, o que permitiu ou não obrigou o Sporting a libertar o jogador automaticamente com a chamada. Dado o caso particular do Mateus, ou seja, que não permitia estar enquadrado no tal regime de exceção que estavas a falar, que a lei portuguesa permite a jogadores e atletas de competição para não fazerem a tal quarentena obrigatória, o Mateus, por estar fora desta condição, ficaria impossibilitado de jogar pelo menos o jogo com o Futebol Clube do Porto e o jogo com o Ajax, que, como se sabe, também pode significar para ele a sua estreia na Liga dos Campeões e é a estreia desta equipa do Sporting, da equipa campeã nacional, na Liga dos Campeões. Creio que a decisão do Sporting acaba por ser, por isso, uma decisão natural, que obviamente falou com o jogador e conversámos com o jogador sobre esse assunto, que acabou por concordar com a decisão e mais uma vez também diria que é a prova da confiança que existe no talento do Mateus, que ele próprio também tem. Ele, de facto, é um jogador de seleção, de qual é uma decisão que caberá única e exclusivamente a ele. E, enfim, é um assunto que eu diria que ficou encerrado desta maneira. Em outubro teremos as cenas dos próximos capítulos. Portanto, essa é a posição do Sporting em relação a Mateus Nunes. Mas qual é que é a posição do Sporting em relação a outros jogadores que possam ser convocados por países que determinam a obrigatoriedade de um período de quarentena? Cada caso será sempre um caso, porque vimos, por exemplo, o Plata, se eu não estou em erro, já viajou, o Coates acabou por não ir, por estar abraço também com uma pequena lesão e por isso optou-se por ficar a fazer tratamento e recuperação na academia. O Gartesio? O Gartesio acho que estamos a avaliar caso a caso e consoante se os jogadores também se enquadram neste regime de exceção e se estão ou não lesionados, obviamente. Já agora, a propósito de Mateus Nunes, fazer aqui uma pergunta ao João Olivença, porque também outra das coisas que se vão dizendo sobre o Mateus, e Fernando Santos também falou sobre isso, é a possibilidade, porque ele tem nacionalidade neste momento também portuguesa, ser chamado à seleção de Portugal. Fernando Santos admitiu que é um jogador que está sob observação. Foram saindo notícias na imprensa de que o selecionador teria feito uma chamada para Mateus Nunes, mostrando-lhe ou dando-lhe a garantia de que ele será chamado no futuro. Como é que vês esta possibilidade de Mateus Nunes ser convocado à seleção portuguesa e não ser convocado pela seleção do Brasil? Bom, aqui, como disse o Miguel, a decisão é inteiramente do jogador. E como é evidente, o Mateus Nunes é um jogador muito talentoso, cresceu muito, evoluiu muito, e com este potencial que ainda apresenta e capacidade que tem para crescer, faz todo o sentido que, tendo nacionalidade portuguesa, que ele jogue na seleção de todos nós, porque nós queremos os melhores jogadores que têm nacionalidade portuguesa a jogar pela nossa seleção. Agora, no entanto, percebemos perfeitamente que a decisão, depois de Mateus de jogar noutra seleção, é inteiramente dele, e aí eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que é sem dúvida... Porque se nós olharmos para a convocatória de alguns jogadores que adquiriram nacionalidade portuguesa na nossa seleção, vemos que houve jogadores que fizeram muito bem de ser integrados, mas houve outros jogadores que não me parece que foi uma necessidade tão evidente e colocaram-se à frente de outros que tinham esse potencial para crescer. Outros, digamos, jogadores com a nossa nacionalidade. No caso do Mateus, eu acho que ele representa um tipo de jogador que é muito raro a nível europeu, a nível mesmo mundial. É um jogador que é muito rápido, conduz muito rápido a bola, é um jogador que consegue fazer e está a melhorar muito mais o último passe, é um jogador que joga na ala como joga no corredor central. Portanto, ele tem aqui um conjunto de características que lhe permitem assumir várias posições e também em vários modelos diferentes. Portanto, eu acho que é uma enorme mais-valia para a nossa seleção nacional e percebo completamente a chamada de Tite à seleção, porque olhando também para a seleção brasileira, com enormes talentos que tem, mas este é um jogador com características específicas, como eu disse, rápido, com bola, sem bola, boa recuperação e tem a capacidade de jogar no meio e no corredor. Isto é muito raro hoje em dia. Vamos todos ficar atentos para perceber por onde é que passa o futuro de Mateus Nunes a nível internacional. Foi uma exibição assombrosa de António Adé em Famalicão. O guarda-redes acumulou defesas impossíveis e recebeu elogios de Rubén Amorim. Miguel, vamos ao rescaldo do Famalicão Sporting, primeiros pontos perdidos pela equipa neste campeonato. O que é que correu menos bem, na tua opinião, à equipa de Rubén Amorim? O que correu menos bem foi não termos saído de Famalicão com 3 pontos. Acho que isso começa por aí
e que é a principal conclusão da noite, que o Sporting tem sempre essa ambição e tinha essa ambição, obviamente, no último jogo com o Famalicão. O jogo teve algumas particularidades, nós falávamos inclusivamente disso há pouco, aquelas jogadas que não são assim tão importantes ou tão vistosas, mas que acabam por dar alguns sinais que as coisas às vezes não correm bem, e às vezes o não correr bem podem ser por centímetros. Eu relembro que ainda com o resultado em 0-0 e depois do treinador do Sporting já ter mexido na equipa, há uma arrancada do Porro pela direita que o Nuno Santos faz um remate repentino respondendo a esse cruzamento do Porro, e a bola bate no poste, o guarda-redes estava completamente batido, e bastaria esse golo ter entrado, digamos assim, para o jogo ser completamente diferente, porque acho que nos faltou algum discernimento e mais do que tudo alguma sorte, porque de facto acho que não me parece que tenhamos tido a sorte do jogo. Temos o lance logo inicial também do Giovane, que é um jogador com uma técnica muito acima da média e que não fez uma recepção. Temos o árbitro que, infelizmente, eu não gostaria de ir por aí, porque acho que não foi por aí, mas que possivelmente pressionado, não está habituado, ou não. Nós tivemos mais de um ano sem público nos estádios e aquela pressão das agentes do Norte, se calhar fê-lo ter ali um momento de má avaliação, de não total concentração. Estás a falar dos tais cartões amarelos sucessivos mostrados nesses primeiros minutos. Sim, Achas que isso acabou por condicionar a atuação, por exemplo, de João Palhinha e de Ricardo Gerard? Pois acho que a segunda parte já não tem a ver com isso, e mesmo o próprio árbitro partiu para uma exibição segura, digamos assim, na segunda parte. Acho que, como digo, foi aqueles momentos iniciais. Relembro que o primeiro cartão amarelo que é dado a um jogador do Famalicão é inteiramente justo, não é por ser aos 2, aos 3 ou a 1 minuto que os cartões amarelos não são justos. Quando há uma entrada por trás, feitas às pernas de um jogador adversário, o jogador deve ser advertido. Só, como digo, como o cartão também foi muito cedo, as pessoas expressaram a sua opinião. Não sei se o Fábio Veríssimo ficou afetado por essa questão. Tenho a convicção profunda que, se ele fosse ver novamente um lance do Palhinha, diria novamente que este lance também não é para amarelo. Recordemos, já na época passada isso aconteceu. O João tem uma forma impetuosa de jogar e há jogadores adversários que depois tentam, enfim, ludibriar o árbitro ou as equipes de arbitragem de alguma maneira, fazendo a chamada fita e mandando-se um pouco para o chão. O João também não é um jogador pequenino, por isso não passa despercebido em campo, mas, como digo, parece-me que o Fábio Veríssimo faz uma segunda parte completamente distinta da primeira parte. Parece-me que o Sporting também, apesar de termos sofrido o golo na segunda parte, acho que a nossa primeira parte foi a parte do jogo menos conseguida, digamos assim, mas o que importa aqui é que, mesmo com estas adversidades, mesmo que o jogo não nos correu bem, mesmo com estes pequenos azares, a equipa teve a capacidade de lutar, de conseguir não estar a perder e apesar de eu ter visto vários jornais a falar de uma defesa extraordinária do Adam aos 96 minutos, que é completamente verdade, eu acho que o guarda-redes do Famalicão fez um aos 95 e outro aos 92, e por isso, nestas coisas, os guarda-redes também estão lá para defender as bolas, a verdade também é essa, e acho que temos que nos lembrar que temos que ganhar ao Famalicão num futuro muito próximo, mas, como digo, acho que foi um jogo que teve estas incidências que acabaram depois por justificar, diria, o resultado final. Falavas em João Palhinha e foi também um dos temas na conferência de imprensa de Ruben Amorim. O treinador do Sporting abordou a facilidade, na sua opinião, com que o internacional português recebe cartões amarelos das equipas de arbitragem. Condiciona sempre muito o Palhinha, já é sabido. Ele depois tem que ter muito cuidado com as bolas, e cada vez tem que ter mais cuidado, porque com alguma facilidade o Palhinha leva amarelo. Mas mesmo assim fez um bom jogo, não como o Belenenses o ano passado, em que ele ficou mesmo fora do jogo com medo de levar amarelo. Miguel, há de facto tem havido uma mão pesada das equipas de arbitragem para com o João Palhinha. Ruben Amorim aqui dizia que João Palhinha tem que ter algum cuidado, não sei se com alguma dose de ironia ou não. O que é que te parece? De facto, temos visto, aliás, na época passada, aquela situação
cartão amarelo, depois a despenalização, não é? O Fábio Veríssimo acabou por admitir que não deveria ter mostrado aquele cartão amarelo a João Palhinha. Neste lance em concreto, também neste jogo, que avaliação é que fazes? Eu já disse anteriormente que acho que o Fábio Veríssimo não fez uma boa avaliação do lance. Tenho a convicção profunda que se ele o visse hoje em dia perceberia que fez um erro. Errar é humano, não vejo qual é que seja o problema com isso. O único problema que vejo com isso é, de facto, o João Palhinha ter mais amarelos do que merecia, mas como digo, é um jogador que é muito correto a jogar, mas enche muito o campo numa zona de contacto e diria que há esse tal aproveitamento. Também porque há uma espécie de uma campanha, se lhe podemos chamar assim, surda, de adeptos de uma equipa que por acaso é conhecida por jogar de uma forma viril contra o João, mas não acredito minimamente que os árbitros sejam afetados por isso. Não acredito, acho que tem sido, o público ter regressado aos estádios, a pressão do público, das equipes adversárias, etc., poderá causar alguma pressão extra sobre os árbitros, mas também acredito que tem qualidade suficiente para não começar a amarelar demais ou continuarem a amarelar demais o João Palhinha. Acho que no ano passado o Palhinha já foi alvo de mais de uma situação injusta. Este ano também não é a primeira vez que acontece. Relembro inclusivamente que já sofreu umas entradas bem duras e imagino que se fosse um bocadinho ao contrário, a entrada que ele sofreu no penúltimo jogo do Sporting, se não estou em erro, se tem sido o próprio a fazer isso, enfim, com o que se diz aí por vez em quando, seria suspenso durante alguns meses. O outro jogador acho que apenas levou um jogo, por isso nada. Acho que Palhinha é um jogador extraordinário, acho que temos muita sorte em tê-lo no Sporting e é um jogador de seleção e por isso estamos a falar, volto a dizer, de um jogador de topo, um jogador de eleição, de seleção e que esta forma de jogar, não direi que deve ser protegido pelos árbitros, mas não o devem atacar quando não há necessidade e este lance que existiu no jogo com o Famalicão, diria que é prova disso mesmo. Palhinha faz um corte limpo. Há depois o tal teatro, a fita, feita pelo jogador adversário, que infelizmente o árbitro desta vez foi atrás, mas noto que no próprio jogo voltaram a tentar fazer e ludibriar o árbitro dessa forma, mas dessa vez Fábio Veríssimo não foi na conversa e também acredito que o João Palhinha, tal como o Ruben disse, já está a aprender a jogar mais nesta condição, porque a primeira vez que o vimos a ficar afetado com o cartão amarelo foi no tal jogo contra o Belenenses, onde de facto a quantidade e a qualidade do jogo do João Palhinha decaiu muito neste jogo. Condicionar. Neste jogo não diria. Acho que pode ter tido ali um momento em que foi de facto afetado, mas na segunda parte viu-se o Palhinha, enfim, a varrer tudo e mais alguma coisa e a jogar muito bem e a marcar inclusivamente o gol do empate. Muito rapidamente, Manuel, porque vou-lhe dar a palavra para a seguir falarmos de Adam. Concorda que existe uma campanha contra João Palhinha e que há aqui muito... Uma espécie de uma campanha. Uma espécie de uma campanha. Não podemos também exagerar nas coisas. Fica aqui aquilo que eu posso dizer é que o árbitro mostrou um cartão amarelo aos 2 minutos justo. Foi o único justo naquele período. Foi o jogador do Famalicão que teve uma entrada muito dura sobre o Paulinho. E depois o Jogai teve uma entrada, mas não foi dura, foi uma entrada normal, porque os árbitros têm ordens para ter um critério largo e mostrar o mínimo de amarelos possível, deixar o jogo fluir. E, portanto, e aí ele precipitou-se. Depois, quando o Palhinha... Há outro jogador do Famalicão que também leva um amarelo injusto, também não devia ter levado. E depois o do Palhinha é uma coisa ridícula, é uma coisa que não tem... Acho que ele perdeu-se ali por causa do primeiro amarelo que mostrou. E depois com o público a gritar e a pressionar e os jogadores a simularem faltas, naturalmente que ele precipitou-se. Eu penso que ele hoje, depois de analisar todos os lances, mas hoje já vai tarde. Mas por isso eu acho que o Sporting... O Sporting eu acho que o Sporting não empatou por isso. Porque depois, na segunda parte, até acho que, como o Miguel disse muito bem, o árbitro até teve mais ou menos bem. Agora, eu acho que o Sporting, neste aspecto teve ali aconteceu uma coisa que nunca aconteceu e nós não estamos habituados.
é que o Sporting permitiu jogadas de ataque ao adversário que normalmente não permitia. Aquilo que o Rubén Amorim disse na flash interview é um facto, porque o Sporting, quando quis ter bola, não conseguiu. Mas nos primeiros... Isto é uma coisa que acontece. Nos primeiros lances, o Sporting pode marcar 2 ou 3 golos. Isso marca... Porque o Sporting entrou muito bem no jogo, aquela fase inicial entrou bem, mas depois deixou o Famalicão tomar conta do jogo e não teve bola e foi mais complicado. Agora penso que o Sporting depois teve oportunidades. O Adam foi o herói, mas o do Famalicão também recebeu, também defendeu bolas muito difíceis. E isso podemos também analisar rapidamente. Vamos para já olhar para alguns números da exibição de António Adam, que foi considerado o melhor jogador em campo neste Famalicão Sporting. O guarda-redes leonino, que acumulou um total de 5 defesas, defendeu 4 remates na área, 3 remates de perto e protagonizou ainda uma saída aérea com eficácia eficaz. Estes os números da exibição de António Adam. Mas o Miguel dizia ali, Manuel, que apesar destes números, e de facto Adam fez uma grande exibição, isso não quer dizer que o Sporting tenha sido propriamente sufocado, até porque teve muitas e boas oportunidades, como aquele remate ao poste, e o Luís Júnior também acabou por estar em destaque nesse momento. Como é que viu em concreto a exibição de Adam, se ele de facto continua a ter aqui um papel muito importante na equipa de Rubén Amorim? O que deu mais realce ao Adam porque foi que os jogadores apareceram 2 ou 3 vezes isolados com ele e ele defendeu-os, abafou-os, abriu, como é um jogador com um porte físico muito forte. Eles assustaram-se quando ele abriu os braços. E, portanto, mas depois o Sporting também teve várias oportunidades. O Sporting, a partir de quando sofreu o gol e quando o Rubén Amorim mexe na equipa, o Sporting foi dominador, foi para cima do Famalicão e com a grande... O Porto teve uma entrada fabulosa, o Porto foi fundamental naquilo que... Porque o Famalicão estava a jogar só por dentro, só a jogar no corredor central. E o Sporting aproveitou muito bem a entrada do Porto e criou muitas situações de perigo ao Famalicão. Agora, eu penso que o Sporting... o que não é normal, pelo menos nós não estamos habituados, era ver tantas vezes os jogadores do adversários de cara a cara com o Adam, e isso aconteceu algumas vezes. Mas isto acontece... o Sporting o ano passado também empatou com o Famalicão e foi campeão. Portanto, as pessoas não podem já pensar que... As pessoas têm que acreditar de quem trabalha no Sporting. E, portanto, Rubén Amorim já demonstrou que é um grande líder, que é um grande treinador e que isto é um acidente. Já não aconteceu ao outro clube também, ao Porto, e não ia acontecer no Benfica agora que marcou o golo a 2 minutos do fim em casa com o Tondela. Portanto, cada vez mais é difícil de ganhar. As equipas batem-se bem contra as equipas grandes. Rubén Amorim falou também sobre a exibição de António Adam e deixou grandes elogios ao guarda-redes espanhol. Em relação ao Adam, estamos muito agradecidos ao Adam por todas as exibições e aqui não há qualquer problema de dizer que o Adam fez mais uma grande exibição, é mais um grande guarda-redes que nos salva semana a semana, como vocês dizem. Os elogios de Rubén Amorim ao guarda-redes António Adam foram... como é que viste estas palavras de Rubén Amorim? Também muito foi sendo escrito. Parecem-te elogios naturais depois da exibição que António Adam fez em Famalicão, Miguel? Acho que já na época passada o Rubén tinha elogiado num ou noutro jogo o António Adam e o Adam é um jogador, faz parte dos 11, que fazem parte dos 16, fazem parte dos 25. É um jogador como outro qualquer e eu não compreendo muito bem porque não elogiá-lo se ele de facto jogou bem, não é? Foi considerado inclusivamente o melhor jogador em campo. Estranho seria se o Rubén Amorim não o tivesse elogiado, diria eu. E acabou por elogiar o guarda-redes espanhol, que foi o melhor em campo frente ao Famalicão. A equipa de futebol feminino do Sporting bateu o Benfica por 2-0 no Restelo e garantiu a Supertaça, a segunda do palmarés. As Leões são o clube com o maior número de conquistas na competição.
Continuamos neste Famalicão Sporting, que, como já vimos, contou com a arbitragem de Fábio Veríssimo, com um trabalho que acabou por merecer algumas críticas. Temos sobretudo os cartões amarelos que foram mostrados logo de início, 4 amarelos mostrados, Pedro Azevedo, mais uma vez boa noite, nos primeiros 20 minutos. Como é que viste esta exibição? Antes disso, vamos à análise caso a caso. Aos 5 minutos temos então o cartão amarelo mostrado a Ricardo Gaio. Sim, portanto, contextualizando um pouco, Luís Júnior joga a bola para Rubén Lima, que se encontra a meio do seu meio campo defensivo junto à linha lateral. O Gaio tenta jogar a bola, não consegue, acaba por derrubar Rubén Lima, mas não se tratou de uma falta negligente, não cortou um ataque prometedor, não foi uma falta tática, portanto o pontapé livre direto é bem assinalado, mas a advertência não se justificava de todo. Portanto, no capítulo disciplinar, decisão errada ao advertir o Ricardo Gaio. Aos 14 minutos, o tal cartão amarelo mostrado a João Palhinha. Ouvimos aqui há pouco a análise feita pelo Miguel. Não sei se ouviste, concordas com esta análise? De facto, não existe motivo para a amostragem do cartão amarelo ao Internacional Português? Sim, concordo com a análise do Miguel. Portanto, o lance acontece após uma perda de bola do Sporting, um lance junto à linha lateral. O Palhinha faz um carrinho, joga somente a bola. A queda do jogador adversário tem somente a ver com o facto, obviamente, do Palhinha ter feito o carrinho, e o jogador, creio que, agora não me recordo, o Bruno Rodrigues vinha a correr na direção, vinha a atacar e acaba por cair após a ação do Palhinha, mas que não é de todo faltosa sequer. Portanto, pontapé livre mal assinalado e obviamente o cartão amarelo não se justificava também. Aos 43 minutos existe contacto entre Coates e Marcos Paulo na área leonina? Sim, de facto existe contacto, mas não é um contacto faltoso, digamos. Há um cruzamento do ataque do Famalicão. O Marcos Paulo, na tentativa de se deslocar para jogar a bola, acaba por chocar com Coates, que tem a posição ganha, não faz nenhum movimento para tentar obstruir a ação do Marcos Paulo. Portanto, há contacto sim, mas é um contacto não faltoso. Aí decisão correta de Fábio Veríssimo ao deixar prosseguir o jogo. E aos 81 minutos, no outro lado do campo, existe infração sobre Paulinho? Na minha opinião, esse lance também foi bem avaliado. Lance, na minha opinião, sem infração. Portanto, creio que o Gonçalo Inácio faz o cruzamento, o Luís Júnior tenta jogar a bola, o guarda-redes Luís Júnior tenta socar a bola, o Richelli consegue antecipar-se, o Luís Júnior acaba por cair sobre as costas do Richelli e depois acaba por derrubar o Paulinho no seguimento, também com a zona das costas. Mas, portanto, o lance, na minha opinião, normal, que resulta da tentativa dos jogadores disputarem a bola, mas Richelli consegue chegar, manda a bola para fora. Portanto, na minha opinião, boa decisão, uma vez mais, de Fábio Veríssimo. Qual é que é a nota, Pedro, a nota final de Fábio Veríssimo? Portanto, na minha opinião, tratou-se de um jogo fácil de gerir, quer na vertente técnica, quer na disciplinar. Creio que o critério disciplinar foi errado e creio que para isso influenciou muito o amarelo mostrado aos 3 minutos. Logo a seguir, minutos após a falta do Gaio, que não é para amarelo, e Fábio Veríssimo acaba por advertir Gaio. Depois acontece o mesmo em relação à Palhinha. Portanto, num jogo fácil de gerir, o critério disciplinar não foi bom. Portanto, apesar disso, não teve de forma direta influência no resultado. Vai ser um 2,5 que arredondado passa para 3. Fica perto do 3, Fábio Veríssimo, com esta arbitragem, não com influência direta no resultado, mas com alguns lances mal ajuizados neste encontro da 4ª jornada da Liga Portuguesa. A partir do banco, Rubén Amorim tentou mudar o rumo dos acontecimentos. Vamos à análise tática desta partida da 4ª jornada da Liga.
Alterações, João Oliveira, que foram sendo promovidas ao longo do jogo, na segunda parte. Isso provocou alguma mudança também na dinâmica de jogo do Sporting? Provocou após as duas alterações, as alterações depois, a segunda ronda de alterações, digamos assim, aos 72 minutos, quando houve aquela correção por parte de Ruben Amorim. Mas o Sporting iniciou com um 11 que habitualmente lá está, como vemos aqui, com o Fedal, com o Atos, Gonçalo Inácio, o Ricardo Gaio na direita, o Nuno Mendes na esquerda, o Mateus Nunes Palhinha, o Jovane desta vez em prol do Nuno Santos e o Pedro Gonçalves e o Paulinho. A equipa do Famalicão era uma equipa que defendia muito o corredor central, uma equipa que colocava muitos jogadores no corredor central e na primeira parte, efetivamente, o Sporting teve algumas dificuldades nesse sentido e onde Adon teve uma exibição boa com algumas defesas, mas o Sporting, que lá está, teve algumas situações, no entanto, não deixaram de ser necessária uma alteração. Depois, aos 56 minutos, uma segunda alteração, uma primeira ronda de alterações, aliás, com a entrada do Nuno Santos e Porro na direita, e aí o jogo já teve uma dinâmica diferente. Nuno Santos, um jogador muito mais vertical, muito mais direto, a ocupar muito mais o corredor, saindo daquela zona do corredor central para ocupar mais espaços no corredor esquerdo, para permitir também que a bola fugisse daquele aglomerado de jogadores que estavam colocados pela equipa do Famalicão, e o Sporting melhorou bastante. Melhorou bastante também do lado direito, ou seja, os dois jogadores, Nuno Santos um pouco mais à frente e Porro um pouco mais no lado direito, mais encostados aos corredores, conseguiram ter mais espaço para jogar, e Porro tem mesmo 5 situações, incluindo o remate que faz à baliza, de criar algum desequilíbrio. Nuno Santos também tem 2 situações, incluindo o passe para o Pedro Gonçalves, que acaba por não fazer uma boa recepção, mas que cria logo ali uma outra situação. Aos 72 minutos, eu acho que são a alteração mais estrutural na equipa. E esta alteração mais estrutural deve-se principalmente à introdução de Nuno Mendes já como um dos 3 centrais, e tenho alguma pena que durante a transmissão ouvíssemos que o Sporting estava com uma linha A4, mas o Sporting manteve... Chegou a pensar-se que o Sporting poderia mudar de sistema, mas não mudou, não é? Não, o Sporting não mudou nesse momento. O Nuno Mendes jogou como central, no fundo, sim, do lado esquerdo. Sim, o Nuno Mendes acabou por jogar ali como central, como nós vemos aqui na imagem. O Nuno Santos recua de um dos 3 jogadores da frente para o corredor do lado esquerdo, e é o Tiago Tomás que ocupa o lugar no lado direito com Paulinho e Pedro Gonçalves. O que é que acontece? Estes 3 jogadores da frente tiveram muitas dinâmicas interiores durante toda a partida. São jogadores que ocuparam muito o corredor central também porque estavam muito marcados, e também para libertar espaço, ou seja, quando os jogadores entravam no corredor central obrigava a uma marcação maior por parte dos jogadores do Famalicão, o que libertava o Porro e o Nuno Santos no corredor. O meio-campo, Palhinha e o Daniel Bragança também com algumas dificuldades do ponto de vista daquilo que é a marcação individual, apesar de eles saírem muito bem, e Coates assumiu uma função determinante. Coates foi um dos jogadores que mais passos fez durante toda a partida, mais passos com sucesso, e de onde partiram principalmente os passos para os corredores, mas também para uma zona central do campo, ou melhor, para uma zona atrás da linha defensiva. O que é que a próxima imagem espelha? Um desenho muito interessante como a equipa do Sporting se posicionou. Temos ali Daniel Bragança, temos ali o número 6 que é o Palhinha, a bola está em Daniel Bragança, mas exemplifica a bola estar no meio campo. Portanto, ali Coates, à frente dos 2 outros centrais, assumiu um papel preponderante também em colocar a bola no corredor central, mas principalmente atrás da linha defensiva adversária. O Sporting tentou isto algumas vezes. Infelizmente, o passo não saía com a direção certa ou com a velocidade certa, ou momentos de marcação dos jogadores não estava a ser o mais correto. De mérito também para o guarda-redes adversário, que em algumas vezes conseguiu sair muito rápido da baliza para tentar tirar a bola, e conseguiu fazer várias vezes, atento às movimentações do Sporting. E o Sporting, apesar de ter feito isto algumas vezes, e podia ter dado gol em 2 situações, porque o Sporting criou pelo menos 2 situações de gol assim, uma das formas de atacar o Sporting desta vez não conseguiu ter sucesso. Outra imagem que eu tenho exemplifica aquilo que mais aconteceu também após os 72 minutos, que também criar mais sucesso. Vemos as zonas a amarelo nos corredores laterais, onde a bola era habitualmente colocada ou por Palhinha ou por também Sebastián Coates, mas aí Sebastián Coates assumiu uma proteção mais ao jogador com bola, também para garantir que o jogador tinha sempre uma solução de passe atrás. E depois, quando nós vimos que o Sporting, ao fazer este tipo de lançamento longo para os corredores, libertava logo a primeira linha de marcação da equipa do Famalicão e criava com mais facilidade, colocando a bola numa zona mais próxima da baliza, criava mais facilidade de combinações e jogar mais numa zona mais próxima da área adversária. O que é que isto acontece? O Sporting, que chegou a criar, e lá está, estas situações com Pedro Porro do lado direito, estas situações que eu falei do Nuno Santos, o cruzamento para Paulinho e depois o cruzamento para Pedro Gonçalves, ou seja, o Sporting criou cerca de 8 remates
que poderiam ter dado golo e que poderiam ter sido situações óbvias, e o Sporting podia ter inclusivamente dado a volta ao resultado depois destas substituições. O golo, apesar de ter nascido uma bola parada, houve situações suficientes para o Sporting. Ou seja, apesar da grande exibição de Adão, lá está, o Sporting teve tudo isto, não é? Teve esta fluidez e esta dinâmica no ataque. E teve um Sebastião Coates muito ativo no jogo, a lançar bolas na frente com muita qualidade, um Palhinha igualmente a lançar muitas bolas também nos corredores laterais. Daniel Bragança tentou muitas vezes lançar no corredor central. E depois teve Porro, foi isso? E depois teve, só para terminar, depois teve Porro e Nuno Santos com uma grande preponderância ofensiva nos corredores a criar estas mesmas dinâmicas. Portanto, não foi só Adán que teve uma exibição de alto nível, mas também Coates passou muito despercebido neste jogo e depois, Nuno Santos e Pedro Porro também, que foram os jogadores mais influentes do Sporting, a par da Adán. O problema é que o Famalicão nunca subiu com a sua defesa e o Sporting que estava a jogar na profundidade e nunca teve espaço, e quando a bola era metida o guarda-redes apanhava. E o Rubén Amorim assumiu que essa estratégia acabou por surpreender o Sporting. No fundo, mas quando entrou o Tiago Tomás, foi quando o Porro começou a libertar-se. Porquê? Porque o lateral esquerdo começou a fechar mais dentro, porque o Tiago Tomás também estava mais dentro. E o Porro ficou ali com muito espaço para aproveitar. E foi aí que deu os cruzamentos todos. Porro e Nuno Santos, porque o Pedro Gonçalves e o Tiago Tomás foram muito para dentro e libertaram o espaço para os jogadores. Temos que deixar este Famalicão Sporting, vamos à Liga dos Campeões. O Sporting ficou a conhecer os adversários, o grupo onde vai ficar inserido na próxima edição da Liga Milionária. Aí está o grupo C, constituído por Ajax, Besiktas, Borussia de Dortmund e Sporting Clube de Portugal. Este é o grupo do Sporting na Liga Milionária. Entretanto, também ficaram conhecidas as datas e os horários dos jogos da formação de Rubén Amorim nesta edição da Liga dos Campeões. Uma estreia a 15 de setembro, aliás, frente ao Ajax, jogo às 20 horas, depois deslocação à Alemanha para defrontar o Borussia de Dortmund, no dia 28 de setembro, a recepção, ou neste caso a deslocação à Turquia, a Istambul, para jogar com o Besiktas, no dia 19 de outubro, o único jogo com horário diferente, às 17h45. Depois o Sporting recebe a formação turca no dia 3 de novembro e joga às 8 da noite, o mesmo horário do Sporting Borussia Dortmund, marcado para 24 de novembro. E por fim, a deslocação dos Leões à Holanda para defrontar o Ajax no dia 7 de dezembro, jogo marcado também para as 8 da noite. Adversários que atuaram neste fim de semana, vamos olhar para os resultados destas três equipas nos respectivos campeonatos. Um triunfo do Borussia Dortmund sobre o Hoffenheim em jogo da terceira jornada da Bundesliga. O Ajax também venceu o Vitesse por 5-0 e o Besiktas venceu o Karagümrük por 1-0, todos jogos da terceira jornada dos respectivos campeonatos. Miguel, como é que viste este grupo? Como é que avalias o sorteio da Liga dos Campeões para o Sporting e que expectativas é que tens e que o Sporting tem para este regresso à Liga Milionária? Eu gostei muito de uma expressão que o Hugo Viana utilizou quando falou da Liga dos Campeões, foi dizer que é uma competição bonita. E eu acho que a beleza da competição começa logo num sorteio onde temos três equipas que foram campeãs nacionais dos seus países e uma quarta equipa que aparentemente foi a única que não foi campeã, mas curiosamente tem o avançado, que foi considerado o melhor avançado da última edição da Champions League. E por isso acho que são equipas fortes e que se no campeonato português já olhamos para uma estratégia de ver cada jogo com um fim em si mesmo e de olharmos jogo a jogo, acho que na Liga dos Campeões, então, se não me tivessem mostrado aquele quadro, eu possivelmente nem saberia quem é o segundo jogo. Ou seja, acho que temos que pensar única e exclusivamente no próximo jogo e fazer tudo para conquistar os 3 pontos. Aqui, além do mais, como se sabe, esta é uma competição onde os 3 pontos valem mais do que 3 pontos, porque muitas vezes tem o prémio associado e por isso acho que é essencial entrarmos com o pé direito. Acho que é positivo começarmos em casa, mas, como digo, não nos devemos deixar enverdar por certas narrativas e perceber que o Besiktas foi campeão da Turquia, o Ajax foi o campeão da Holanda e o Borussia Dortmund é um grande clube europeu e que tem um dos melhores pontas de lança da atualidade a jogar nas suas fileiras. Se não for vendido hoje ou amanhã,
vai com certeza calhar contra o Sporting, mas só para se perceber a dimensão e da loucura que isto é, um jogador que vale 200 milhões de euros, estamos a falar de jogadores obviamente de classe mundial, de topo mundial, mas também acho que é a competição onde estas coisas são naturais acontecerem, há grupos fortíssimos, penso que de todos os grupos há um único que foi encarado toda a gente com um sorriso na cara, porque de facto todos os outros têm no mínimo 3 equipas fortes quando não são as 4. Equipas campeãs, uma delas com de facto um avançado, e já agora aproveito aqui a presença do Manuel Fernandes para pedir a sua opinião deste avançado, que de facto continua aí e o mercado de transferências ainda não fechou, veremos o que acontece. É uma das grandes figuras do futebol mundial da atualidade. Será um enorme desafio para o Sporting e para a defesa do Sporting encarar e defrontar Erling Haaland. Manuel. Eu conheci esse miúdo a jogar no Molde, com 17 anos, um escardino a jogar de costas para a baliza, nunca vi nada igual, já nessa altura. Portanto, eu vi que esse miúdo ia ter um sucesso extraordinário. E está a ter, e vai ter ainda muito mais porque ele é muito jovem. Eu pactuo das palavras do Miguel, porquê? Porque as pessoas começam a falar nos nomes. Eu penso que o Ajax não é inferior ao Barcelona atual. O Ajax, eu vi o Ajax jogar no último jogo, aquilo é uma máquina a jogar futebol. Não, isto não é para amedrontar, nós não temos que ter receio de qualquer espécie, mas as pessoas começam logo a pensar que é o grupo mais fácil, fomos nós que ganhamos. O Barcelona hoje, eu vi o Barcelona agora jogar que ganhou 2-1 muito aflito, com o Getafe, ou o que foi, e muito aflito, e viu o Ajax. E, portanto, o Ajax dá, neste momento, ao Barcelona, é muito superior ao Barcelona, não tenho dúvidas nenhuma. Portanto, não pensem que nós apanhamos um grupo dos mais fáceis. E o Besiktas, os turcos são sempre complicados, principalmente no estádio deles. E o Borussia, nós, os portugueses, normalmente não nos damos bem com os alemães. Mas também tem um ambiente infernal, não é? Tem um ambiente infernal. Mas eu acho que o Sporting tem todas as possibilidades. Acho que tem possibilidades de discutir com eles sem receio de qualquer espécie. Acho que o Sporting já demonstrou também que é uma excelente equipa e que está preparada para tentar seguir em frente. É aquilo que se pode pedir, senão, pelo menos, ficar na Liga Europa. Miguel, vamos ao futebol feminino. O Sporting conquistou mais uma supertaça, desta vez pela equipa feminina, que venceu o Benfica no estádio do Restelo e que conquistou este primeiro título desta temporada, ou referente à última. E também aqui, curiosamente, o Sporting não era considerado favorito, um pouco à semelhança do que aconteceu com a equipa principal, que acabou por vencer. Foi uma equipa totalmente renovada, com uma nova equipa técnica, muitas jogadoras da formação. Foi uma vitória à Sporting? Sim, foi. Eu acho que esta vitória teve vários layers e vários pontos interessantes. Um dos quais, diria, começou no final da época passada, quando saíram 11 jogadoras, se não estou em erro, e houve quem fizesse aquelas previsões praticamente do fim da modalidade e que o Sporting não ia fazer mais apostas, etc, etc. E é curioso ver que passado um mês dessas previsões completamente derrotistas, que conseguimos ganhar 2-0 ao Benfica e vencer a Supertaça. Disse eu então que saiu, se é verdade, de facto saíram 11 jogadores, também entraram 7 e conseguimos formar um plantel com 10 jogadoras da formação e com uma média de idades de 22 anos e meio, qualquer coisa do género, que eu acho que sim há Sporting, ou seja, ter parte, um terço pelo menos do plantel feito da formação com a prata da casa, ter uma média de idades bastante baixas. E também há aqui uma particularidade que eu achei bastante interessante no pós-jogo, ouvir a treinadora Mariana Cabral a dizer: o Sporting, se não estou em erro, fez 6 jogos durante esta pré-época, teve a particularidade de os fazer todos à porta fechada e não mostrou muito o jogo, não é? Ou seja, o que sabia, e essas previsões negativas têm muito eco, não é? Era que o Sporting praticamente tinha desistido da modalidade e jogava à porta fechada, devia estar com vergonha, etc. E acho que foi
uma estratégia muito bem conseguida por parte da equipa técnica, que no fundo não deu os trunfos ao adversário para o estudar e saber como é que iriam defender, como a Mariana Cabral disse, uma nova forma de defender e uma nova forma de atacar. Com 3 centrais também, com 3 defesas, curiosamente. E acho que acabou por dar os seus frutos, e é um título importante, e acho que estão com certeza todas de parabéns. Mais um título, e é o primeiro título para esta jovem treinadora do Sporting Clube de Portugal, que veio da formação, que conduziu a equipa B na época passada à conquista da segunda divisão. Já tinha ganho outro título, não é? E já tinha ganho, portanto, faço a mesma pergunta que fiz há pouco. Lá está, fazemos aqui os pontos de contacto com a equipa masculina principal. Se é também Mariana Cabral a treinadora certa no lugar certo? Primeiro, obviamente, espero que sim, não nos passa pela cabeça outra coisa. Acho que não podemos também, para não sermos injustos para a prova Mariana, apesar de ter conseguido este título, acaba por ser o seu primeiro na equipa principal, e por isso espero que ainda tenha muito tempo para conquistar outros títulos e nos dar outras vitórias. Mas acho de facto que a abordagem que ela fez, o conhecimento que já tinha do clube, do plantel, das jogadoras da formação, e a forma com que encarou esta supertaça, preparando-a muito bem, em silêncio consigo, com os seus, e delineando esta estratégia, como digo, acho que está com certeza no sítio certo, tem a competência e a ambição certa, e espero que faça muitas mais conquistas, obviamente. E por falar em conquistas, terminamos com mais uma por parte de um atleta do Sporting. A primeira medalha conquistada por um atleta do Sporting nos Jogos Paralímpicos, o norte-americano Roderick Townsend, conquistou medalha de ouro no salto em altura, bateu o recorde do mundo, que já lhe pertencia anteriormente, protagonizou assim numa marca de um salto de 2,15 metros e conquistou a medalha de ouro, então a primeira, como eu estava a dizer, nestes Jogos Olímpicos. Que expressão é que tem esta vitória, Miguel, de Roderick Townsend? Acho que infelizmente ainda tem pouca, ou seja, o atleta não é um atleta conhecido dos meios mainstream, ainda para mais não é português, mas tem uma história de vida incrível, e esta conquista é obviamente altamente relevante, até porque, como disseste bem, bateu o recorde do mundo, revalidou o título que já era dele de 2016 e conquistou para o Sporting a segunda medalha de ouro paralímpica da nossa história. Por isso só tenho que lhe agradecer e a dizer a todos, enfim, se perderem um bocadinho de tempo ou ganharem um bocadinho de tempo, podem ir à internet, procurar um bocadinho sobre a história deste nosso atleta, e é de facto alguém que merece esses minutos, esses largos minutos de leitura, porque tem uma história de superação incrível. Muito bem, é com esta conquista que terminamos este Raio-X Sporting. Agradecer desde já aqui a presença do Miguel Braga, do João Olivença, do Manuel Fernandes e também do Pedro Azevedo. Obrigado aos 4 por terem estado aqui connosco mais uma vez, à segunda-feira, no Raio-X Sporting.